Estão vendo como as cabeças dos ricos ganham as estacas mais altas com a melhor vista? Isso é tão injusto. Já falei para deixar em paz o feudalismo. É o único sistema que conhecemos. Nós não temos escolha quanto a isso e, portanto, é o melhor. O sistema é feito para nos manter na pobreza. Isso não é verdade. Num grande país como o nosso, uma menina pobre pode crescer e se tornar o que ela quiser. Uma esposa ou uma meretriz. E só isso. Meu caro amigo, minha cara alma que me ouve agora, permita-me uma confissão silenciosa. Você já sentiu no fundo do seu ser que talvez você tenha sido condicionado a viver na miséria? Não na miséria gritante dos que nada têm, mas naquela miséria sutil da alma, da escassez que aperta o peito, que nos faz duvidar do próprio valor, da própria capacidade de sonhar e alcançar. É uma sensação estranha essa. Uma névoa que paira sobre a nossa existência, nos fazendo acreditar que a vida, a verdadeira vida, é feita de um sacrifício interminável. Quantas vezes lhe foi dito que nada de bom vem sem dor, sem uma renúncia profunda, sem um preço a ser pago em suor e lágrimas? Que a felicidade é uma montanha íngreme e para alcançá-la, precisamos rastejar, sangrar e, ainda assim, talvez nunca cheguemos ao topo? É um fardo pesado esse. E a verdade, meu amigo, é que esse fardo não é seu por natureza. Ele lhe foi imposto. As vozes silenciosas e as mãos invisíveis. Nós nascemos em um mundo que, desde os primeiros passos, começa a nos moldar. E não falo apenas dos pais ou da escola. Falo de algo maior, mais difuso, as organizações que não vemos, mas que nos conduzem com uma delicadeza assustadora. Pensemos na forma como fomos ensinados a ver o trabalho. Não como uma expressão de nosso propósito, mas como um fardo, uma obrigação. É preciso ralar, mesmo que você odeie o que faz, para ter o pão na mesa. Essa é a canção da resignação, a melodia do sacrifício como a única porta para a sobrevivência. E nela, ecoa a voz das grandes estruturas, as corporações que precisam de mão de obra obediente, os mercados que prosperam na competição e na constante busca por mais, sem questionar o para quê. E o dinheiro, essa energia tão vital, como nos foi pintado? Muitas vezes, como algo sujo, algo que corrompe, algo que exige um preço alto demais, uma perda de alma. Essa narrativa nos distancia da abundância, nos faz sentir culpados por desejá-la, por persegui-la. É uma artimanha cruel que nos mantém em um estado de perpétua falta, enquanto as grandes fortunas, as grandes estruturas que se beneficiam dessa escassez, continuam a crescer nas sombras. São as mãos invisíveis do sistema econômico, das velhas tradições que, talvez sem intenção, perpetuam o medo da prosperidade. Mesmo a nossa busca por conhecimento, por vezes, é direcionada. Nos é dito o que estudar, o que é valioso, o que nos fará competitivos num mercado que já foi pré-definido por essas forças ocultas. Somos treinados para preencher lacunas, não para criar novos horizontes. Nos tornamos peças em um tabuleiro, sem nunca termos visto o mapa completo do jogo. Essa é a grande tragédia. Somos como marionetes cujos fios são tão finos que mal os percebemos. Fios feitos de crenças limitantes sobre o sacrifício, sobre a escassez, sobre o nosso próprio valor. E essas crenças, incutidas por essa teia de organizações e narrativas que permeiam o ar que respiramos, nos mantêm aprisionados em uma miséria que nos parece natural, inevitável. É como se a própria existência nos sussurrasse que o sofrimento é o nosso destino. O peso da alma, o preço da conformidade. E se eu lhe dissesse, com a dor que essa verdade carrega, que a verdadeira pobreza não reside apenas na ausência de posses, mas na ausência de liberdade da alma? Na crença de que não somos dignos de uma vida plena, que não somos capazes de quebrar os grilhões invisíveis que nos foram impostos por esse sistema que nos conduz sem que o percebamos? É uma ironia cruel, não é? Ansiamos por uma existência mais leve, mais próspera, mais significativa,
mas carregamos dentro de nós as correntes da escassez. Correntes forjadas não apenas pelo que nos foi ensinado abertamente, mas pelo que foi sussurrado, pelo que foi programado por essas forças que não se revelam. Você já sentiu o peso da culpa por desejar mais? Por querer uma vida onde o sacrifício não seja a moeda de troca para cada pequena alegria? Essa culpa é um sintoma, uma cicatriz deixada por essa programação. Ela nos diz que o desejo de abundância é egoísta, que a virtude reside na renúncia. Mas quem se beneficia com a nossa resignação? Quem prospera com a nossa crença de que precisamos de sacrifício? São as sombras do sistema, as estruturas veladas que se alimentam da nossa aceitação da miséria como destino. A luz na janela. Um convite à reversão. Agora, o convite. Um convite para que você, neste momento de quietude e talvez de dor, se permita um olhar mais profundo para dentro, para que sussurre a si mesmo as perguntas que podem começar a desatar esses nós. Onde em sua vida você tem aceitado que a miséria é o seu fado, o seu único caminho? Quais são os sacrifícios que você ainda faz, sem questionar, acreditando que são a única forma de alcançar algo, quando na verdade estão apenas drenando sua energia e sua alma? Você realmente, no fundo do seu ser, acredita que a plenitude é um luxo proibido para você? Ou que ela exige um preço que você não está disposto a pagar em sofrimento? Qual é o preço, essa dor silenciosa, que você tem pago por se deixar conduzir por essas organizações invisíveis, por essas narrativas de sacrifício e escassez, sem nunca as ter questionado? O preço em sonhos perdidos, em um potencial que nunca floresceu. A mente é tudo. O que você pensa, você se torna. Essa é uma verdade antiga, e sua melodia, mesmo em sua melancolia, ressoa com uma força inegável. Se a sua mente está imersa nas sombras da escassez e da dor do sacrifício, é isso que se manifestará. Mas se você permitir, com carinho e paciência, que a luz da consciência comece a dissipar essas sombras, uma nova melodia poderá surgir em seu interior. Desfazendo os fios, a sereníssima libertação. Libertar-se do paradoxo da pobreza não é sobre negar as dificuldades do mundo, mas sobre encontrar uma nova melodia dentro de si. É sobre entender que as circunstâncias podem ser pesadas, mas a sua resposta interna, essa sim, é a sua mais profunda fonte de força e paz. O seu grito silencioso de liberdade contra as amarras invisíveis que o sistema tenta impor. Primeiro sussurro, a consciência serena. Permita-se reconhecer as crenças que lhe foram impostas. Aquelas que dizem que você é fraco, que deve se sacrificar, que a miséria é sua herança. Traga-as para a luz tênue da sua consciência, não para lutar, mas para ver a fragilidade delas. Segundo sussurro, o questionamento delicado. Com a suavidade de quem desfaz um nó antigo, pergunte-se: essa crença de sacrifício, essa imposição da miséria, é, em sua essência, verdadeira? Ou é apenas um eco de vozes antigas, de estruturas que se beneficiam da sua aceitação? Você descobrirá que muitas são ilusões, sem substância real. Terceiro sussurro, a nova melodia interior. Uma vez que você desvende a ilusão, comece a compor uma nova canção para a sua alma. Substitua o antigo lamento do sacrifício pela verdade da facilidade e do merecimento. Em vez de tudo precisa de sacrifício, sussurre: a abundância flui para mim com graça e facilidade, e eu mereço o melhor da vida. Permita que essas novas palavras habitem seu coração, desfazendo os nós. Quarto sussurro, os pequenos gestos de reversão. Não se trata de grandes revoluções, mas de pequenos, deliberados atos de liberdade. Se você começa a sentir que merece mais, comece a agir de acordo com essa nova sensação. Busque o prazer simples, o descanso necessário, o aprendizado que sua alma anseia.
Cerque-se de presenças que trazem paz e inspiração, e afaste-se daquelas que o prendem na melodia da miséria e do sacrifício. Lembre-se da delicadeza de que a vida não é um constante sacrifício, mas um fluxo contínuo. Não estamos aqui apenas para sofrer e nos anular. A verdadeira abundância, meu amigo, não é medida em bens acumulados, mas na liberdade de sua alma para criar, para amar, para viver sem o peso do sacrifício imposto. A pobreza é a ausência de algo vital, a ausência de plenitude na alma. Você veio a este mundo para experimentar a plenitude. Não se iluda. A vida é um rio vasto de possibilidades, não um pântano de privações. Há espaço para todos florescerem, para todos encontrarem sua própria melodia, livre das amarras do sacrifício e da miséria que lhe foram impostas. Agora, a quietude da escolha é sua. Você continuará a viver sob a sombra da miséria e do sacrifício imposto, ou decidirá desatar as correntes invisíveis e acolher a plenitude que é a sua essência. O caminho se desvela à sua frente. Qual pequeno, mas significativo, passo você dará a seguir?